Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e no vídeo de hoje eu vou apresentar o lançamento do documentário História Regional da Baixada Santista, dos primeiros habitantes aos europeus, ao século XVI. E este documentário, ele foi elaborado pelo Centro de Memória da Educação de Praia Grande. A pesquisa, o roteiro e a direção foram elaborados por mim e pela professora Mônica. Eu estou devendo um papo com a professora Mônica, mas em breve teremos ela aqui para falar um pouquinho sobre a história de Praia Grande aqui no canal. A professora Mônica, ela é autora do livro Paisagens da Memória, História de Praia Grande, entre outras obras que ela desenvolveu junto comigo aqui pelo Centro de Memória da Educação. E a nossa intenção, elaborando esse documentário da História Regional da Baixada Santista, era atender aos professores aqui da região, para que os professores tivessem alguma ferramenta, um ponto de partida, para conseguir levar a discussão aos alunos nas salas de aulas sobre a história da Baixada Santista, mas ele não se limita a isso. A gente pensou também que o público em geral possa aí conhecer um pouco da história da Baixada Santista, né? Por isso que inclusive eu estou fazendo essa apresentação aqui, convidando você a também ir lá e a curtir o documentário, que já está disponível na internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse projeto da História da Baixada Santista começou com um curso que foi oferecido aqui no Centro de Memória da Educação sobre a Baixada Santista. E como vocês já sabem, vocês que acompanham o canal Caçadores de Horizontes, eu gosto de percorrer os locais e ver com os meus próprios olhos a história, colocar as mãos, pisar aonde aconteceram esses eventos dos quais a gente está trabalhando, né? Por onde aconteceu essa história, o que aconteceu e como aconteceu, em que local principalmente. Então a gente saiu percorrendo vários lugares aqui da Baixada Santista. Só que logo nas nossas primeiras visitas para compor o material para este curso, nós percebemos que eram dias lindos, as imagens ficaram ótimas e que a gente poderia aproveitar em algo maior. Surgiu então a ideia de fazer o documentário da história da Baixada Santista. A ideia desse documentário foi abordar desde os sambaquis, passando pelos povos indígenas, principalmente aqueles que estavam aqui na região, que eram os tupinambás e os tupiniquins, em guerra inclusive, o choque de culturas com a chegada dos europeus. Então a gente traz aí a questão do período pré-colonial, da colonização, da construção dos fortes, e trazendo também aspectos culturais e aspectos da população. O projeto não para por aí. Esse primeiro documentário ele chega até o final do século XVI, a gente seguiu uma linha temporária, seria muito difícil fugir disso. E agora, pro próximo documentário, que está em fase de elaboração, a gente pretende abordar o século XVII, XVIII e XIX, passando pelas populações do território da Baixada Santista, principalmente pela cultura caiçara, e os aspectos dos caminhos dos mapas, né? Vocês já acompanharam aqui no canal, por exemplo, o Caminho do Rei e as linhas de telégrafo. Então são esses caminhos que a gente vai trazer aqui agora no século XVII, XVIII e XIX, na próxima etapa do projeto. Por hora, o documentário História Regional, ele está pronto, ele já está disponível, e confere um pouquinho, um trechinho desse documentário. A região da Baixada Santista possui cerca de 2.500 km², dividido em 9 municípios: Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga. A região passou por períodos distintos com um importante papel na história do Brasil. Conhecer esse passado é fundamental para a compreensão de quem nós somos hoje e atuar de forma cidadã para a construção de uma sociedade melhor amanhã. Por isso, você está convidado a fazer uma viagem na história da Baixada Santista. Além de percorrer os locais de relevância histórica da Baixada Santista, a gente também contou com a participação de especialistas. Conversou com as lideranças indígenas da aldeia Tabaçu,
professor arquiteto Vitor Hugo Mori, por exemplo, que é uma referência na arquitetura militar, e todos esses especialistas eles estão presentes aqui nesse documentário, e também é possível acessar as entrevistas na íntegra, que essa é a riqueza do projeto. Essas entrevistas na íntegra elas estarão disponíveis no site do Centro de Memória da Educação, que eu também vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês se interessarem, podem conferir essas entrevistas na íntegra. Eu e a professora Mônica, nós esperamos que vocês gostem do documentário e que também a gente supere aquela história de que na Baixada Santista não tem nada, né? Você que acompanha o canal Caçadores de Horizontes, acho que já deve ter percebido isso. A Baixada Santista ela é muito rica, e o que eu tento fazer aqui é trazer um pouco de valorização histórica, plástica, turística para nossa região, porque não só ela é linda, ela tem vários lugares legais para se aproveitar com um custo muito bom e uma história riquíssima. A colonização do Brasil começou por aqui. A gente tem um choque de culturas muito forte aqui, e isso nos ajudou a sermos quem nós somos hoje. A cultura caiçara, a cultura da Baixada Santista, os processos históricos, tudo isso está presente aqui, e é sim possível fazer uma reflexão sobre isso. Então eu espero que esse documentário ajude a você entender esse processo histórico da Baixada Santista, e que ele não seja um ponto final, na verdade ele seja um ponto de partida para se buscar novos materiais, se produzir novos materiais, dar a devida valorização que a Baixada Santista merece, ok? Obrigado e a gente se vê por aí. Tchau! Quem predominava essa região aqui no litoral sul era os tupiniquins, comandado pelo grande cacique, pelo grande Morubixaba, o Tibiriçá, que significa Tibi no tupi antigo é terra, Areçá quer dizer olho, olho da terra. Entender que o processo de colonização, temos que considerar que não só os portugueses, não só os europeus tiveram ações e implantaram o seu modo de viver aqui, mas é fundamental entender que do ponto de vista das populações indígenas que estavam dentro desse território da América, resistiram, se confrontaram, negociaram. A importância que o Brasil tem, né, nessa mudança do paladar universal com o açúcar, né, tudo isso está colocado no rol drogas naquele momento, né? A gente entende drogas como substâncias ilícitas hoje, mas drogas naquele momento era tudo que alteravam as sensações, né? No conflito milenar que eles tinham com os tamoios, o ponto de conflito e de atrito e de divisa de território é aquele que separava o litoral norte do litoral sul. Onde é esse ponto, até hoje sabemos, é Bertioga. Olha, definir sambaqui é meio complicado, porque só usar a palavra tambaqui, que seria colina e tamba concha. Seria uma referência para colinas e montes e conchas que eram encontrados no litoral. Olha, o Benedito Calixto foi uma surpresa muito grande a encontrar ali e no meio desses documentos, e eu percebi que ele é uma figura muito subexplorada ainda, né? Bom, então essa região aqui presenciou as populações sambaquis e presenciou também as populações indígenas. E ela foi o palco de um dos maiores choques populacionais da história da humanidade, com a chegada dos europeus. Então, eles entraram o que eles supunham que fosse um rio e ancoraram onde hoje é, digamos, a ponta da praia. E ali eles deram o nome de Porto de São Vicente. Por quê? Porque era dia de São Vicente. Um leigo pode falar assim, mas como um tubo todo corroído é patrimônio? É patrimônio porque ele faz parte da nossa história, né? Da história da região, não é só local, é uma história regional.
A gente está em cima do Caminho do Rei. Ela está aqui, entre 5 e 6 metros de largura, com essas pedras fazendo a função de segurar o resto da estrada. E nós temos ainda mais aí para frente, mais uns 900 metros a 1000 metros ainda de estrada para ser descoberto.